Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Cremer Dias, Sociedade de Advogados. Eu sou o Wallace, eu comento alguns assuntos sobre direito eleitoral aqui no nosso canal, junto com outros temas específicos de direito. Hoje eu vou falar, e eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar, sobre ius honorum sufragio, é um tema importante, mas eu não vou entrar especificamente no ius honorum sufragio, mas nas categorizações que existem sobre isso. Tá? Alguns conceitos de ciência política que são importantes, e eu vou começar fazendo essa diferenciação de voto, sufrágio e escrutínio, que acabam sendo tratados de maneira não muito técnica pela doutrina, não muito técnica pela jurisprudência, muitas vezes, e até mesmo pela mídia. Então vamos dar uma olhadinha nessa diferenciação. O voto, ele é o exercício do sufrágio, e o sufrágio é o direito à participação ativa e passiva. O sufrágio, que é o chamado ius sufragio, ele é muito amplo, ele é o direito de você participar praticamente de vários aspectos, não apenas votando nas eleições, mas também por meio de outros poderes que você terá. Por exemplo, nós temos plebiscito, nós temos o referendo, e essas são manifestações democráticas de voto que não são para escolher cargos, mas para escolher o conjunto normativo e os princípios que regem a República do Brasil. Você vai ter aí o referendo e o plebiscito, ok? Também são formas de participação. Então o voto, ele é o exercício real desse sufrágio. Então, tanto que nós falamos das sufragistas e não das votistas, né? Porque elas não estavam votando, elas estavam buscando o direito ao voto. O sufrágio é o direito de votar, né? O direito de participar da vida política, e o voto é efetivamente esse exercício. Então você vai exercer esse voto, e o sufrágio é o direito ao exercício, especificamente dizendo. Então o voto acaba sendo mais concreto, e o sufrágio acaba sendo até mais abstrato, por ser mais próximo de um direito, e o outro ser mais próximo de uma ação, ou efetivamente de uma manifestação clara e notória. Por isso que para o cidadão e na mídia a gente ouve muito mais a palavra voto que sufrágio, mas a luta sempre foi de sufragistas, sempre foi de sufrágio, sempre foi a busca pela participação política, porque o sufrágio ele é maior, é o direito de votar e é o direito também de participação política em sentido amplo, ok? O voto, fazendo um paralelo com o direito aí processual, o voto você tem no acórdão, certo? Então eu vou ter o acórdão seria meio que o sufrágio, e o voto de cada deputado, de cada desembargador ou ministro do judiciário seria dessa forma o exercício desse direito a produzir um acórdão. Mas o acórdão não é exatamente sinônimo desse voto. Claro que eu faço isso em modo figurativo, metafórico, apenas para ilustrar, ok? Bom, seguindo aqui na nossa tela, a gente vai ver o seguinte: o voto brasileiro é uma garantia pétrea, ele é uma cláusula pétrea, ele não pode, em momento algum, ser revogado, esse direito, e ele é direto, você não pode votar por procuração, ninguém pode votar por você, ele é secreto, você não pode manifestar em quem você vota, você não pode espalhar isso, obviamente. Claro que as pessoas acabam falando aí na mídia e tal, quando a gente fala que é secreto é para não ter aquela pressão anterior, é para não ter aquela pressão para que o indivíduo cobre do seu funcionário em quem ele vai votar, né? Que é geralmente numa relação de poder, né? Então o diretor de um departamento público, lá, o ministro cobra os seus assessores, o CEO da empresa cobra os seus funcionários, e é isso que não pode ter. É nesse sentido que a gente fala de voto secreto. Ele é universal, mas claro, a universalidade ela aqui deve ser lida com muito cuidado, porque menores de 16 anos não podem votar, e as pessoas que são incapazes civilmente também não podem votar se aquela incapacidade, repito, se aquela incapacidade inabilitar para o exercício do voto, porque às vezes a pessoa tem uma incapacidade que ela não é tão grave assim, ok? Lembrando que a gente tem a captis minúcio, né, no próprio direito romano, a média, a máxima e a mínima. E aqui eu tenho o voto periódico, porque é típico da República a alternância de tempos em tempos, isso nós copiamos do modelo inclusive da Constituição norte-americana, porque nós temos a periodicidade, que é uma característica da República. A principal diferença da República é a periodicidade, porque a monarquia ela também vota. Você tem a monarquia parlamentar, a monarquia participativa. Aliás, há monarquias que são mais democráticas que repúblicas, ok? Isso não é um critério absoluto. Mas na República, a alternância ela não depende tanto da moção de censura, do voto de censura, do voto de desconfiança do parlamento. No caso da República, nós temos um horário, nós temos um tempo, nós temos uma hora marcada para o presidente sair. Claro que não é uma hora, é um dia. Então, portanto, é feito em cada 4 anos, alguns cargos a cada 8 anos.
Tem alguns cargos na República que são muito mais duradouros, que é o caso, por exemplo, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não é um cargo eletivo, ok? Ele não é um cargo eletivo, ele é um cargo de indicação, passando, obviamente, pela sabatina do Poder Legislativo. Bom, retornando. Então, tem espécies de restrições ao sufrágio. O Brasil, obviamente, não trabalha dessa forma, mas eu tenho o voto censitário, que é para quem tem posses, que é só ricos podem votar, é o voto da Grécia Antiga. Grécia Antiga exigia que o indivíduo tivesse tempo de ócio, exigia que o indivíduo tivesse condições financeiras, porque os gregos diziam que quem não tem bens não tem nada a perder e, portanto, não deveria participar da política. Claro que esse é um pensamento superado, claro que esse é um pensamento que não corresponde às democracias contemporâneas e nem mesmo às próprias democracias modernas. Se você pega aí na Revolução Francesa, que foi promovido pela burguesia francesa contra a aristocracia e a monarquia da França, o rei Luís. Então, portanto, já há algum tempo estamos discutindo que essa ideia de posses pode ser questionada, ok? Mas é uma espécie de restrição. Eu tenho o voto capacitário, que é aquele voto baseado, eu acho que só podia votar quem tem ensino superior. Esse voto ele é restrito, né? Esse sufrágio, melhor dizendo, ele é restrito, portanto não votariam aqueles que não têm as capacidades que estão ali previstas. Isso não é bom, isso não é inclusivo, isso obviamente fere demais a democracia. Nós sabemos que no Brasil até analfabetos podem votar. Os analfabetos podem votar, mas o voto deles não é obrigatório, ok? Por que eu digo até? Porque no passado isso não era possível. Hoje é. Na Constituição de 88 isso é possível, ok? Bom, aqui eu tenho o voto masculino, que era só homens que podiam votar, era uma restrição do sufrágio. A Grécia Antiga também era assim. Tem o voto cultural, que é só quem pertencia a uma determinada cultura que estivesse ali alocada. O indivíduo para votar precisa falar a minha língua. Ele é muito parecido também com o étnico, né? Mas aí ele é um pouco diferente no seguinte aspecto. O voto cultural ele é mais voltado para o indivíduo estar agregado socialmente. Você é estrangeiro, até deixa você votar desde que você fale a minha língua, prova que conhece a minha cultura. Bom, então nesse caso há uma restrição cultural. E finalmente eu tenho o étnico, que envolve, além de aspectos culturais, também aspectos sociológicos e, obviamente, há países que são mais severos ainda e entram em questões de genética e superioridade e outros absurdos que vimos no totalitarismo, sobretudo o alemão da primeira metade do século XX. Eu não vou entrar nesses detalhes, até para não tomar um strike aqui do nosso YouTube. Então, vamos seguir adiante. Voto garantia pétrea, já foi mencionado, e sistemas desiguais. O que são sistemas desiguais? O voto não tem mesmo peso, então vamos supor que quem tem alta renda vota valendo 2 e quem não tem vota valendo 1, homens votam valendo 2, mulheres votam valendo 1. São sistemas desiguais que não se aplicam ao Brasil. Voto familiar, que são em famílias patriarcais, o chefe de família, entre aspas, aí, votava por toda a família, então o voto dele tinha, se ele tivesse 3 filhos, o voto dele valia por 4. Ele votava por ele e pelos filhos, e vamos supor que a mulher não votasse, mas então as filhas não contavam, nem a esposa, mas os filhos do sexo masculino contavam. E votos plúrimos, que é a possibilidade de você votar várias vezes. Você votou, vai para o fim da fila e vota de novo. O sistema de votos plúrimos não faz muito sentido. É você poder votar várias e várias vezes e retornando à fila. Mas alguns sistemas de alguns países, de algumas épocas, permitiram isso. Pessoal, esses são as principais diferenças entre voto, sufrágio, e portanto a gente tem de estudar isso direitinho para não incorrer em erros de técnica. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreva, acompanhe nosso canal, nossos vídeos. Um abração, tchau, tchau.